Olha, muito se tem falado também sobre as condições meteorológicas no momento da queda do avião. E é por isso que a gente vai entender um pouco agora como estava o tempo, como é que o tempo estava se comportando na região. Marco Antônio Mendes traz informações. Marco, que bom que você está aqui comigo hoje no Prime. Ouvimos do William Vac agora há pouco, né, a condição meteorológica, como ela é essencial para a aviação. E ele disse também que já havia um alerta da formação desse gelo severo. Acho que você vai ajudar a gente a entender, do ponto de vista da meteorologia, como é que esse processo todo se deu. Pois é, Thaís, boa noite para você que acompanha a gente também. A gente vinha falando a semana toda, né, Thaís, sobre a chegada dessa frente fria que estava avançando por todo o país e ela, de fato, acabou trazendo essas consequências também. A gente, inclusive, tem algumas imagens bem claras de satélite para que a gente possa entender o que vinha acontecendo, então, na hora em que esse avião caiu. Veja que praticamente todo o centro-sul do país, Thaís, estava com muita nebulosidade. Era justamente essa frente fria que vinha avançando lá do sul do país, pegando praticamente toda aqui a região centro-oeste também, o sudeste, avançando por toda essa área aqui. Veja que todo o voo também vinha com muita instabilidade, com muita nebulosidade também, desde Cascavel até Vinhedo, o que fez com que também toda essa situação pudesse estar, assim, muita nebulosidade durante todo esse trecho. Essa é aquela frente fria Exatamente, que chegou e que fez essa mudança de temperatura. Estava lá no sul do país, então fez toda essa mudança de tempo. Por onde ela vinha avançando, então a gente viu vários lugares com muita chuva também. Foi hoje, a gente viu essa virada no tempo aqui em São Paulo, onde aconteceu tudo isso aqui. Essa própria frente fria, ela vai avançando ainda para outras regiões do país, ainda entre essa noite e amanhã também, Thaís. A gente trouxe agora há pouco a informação de que os trabalhos de resgate, os trabalhos, enfim, em torno da aeronave, primeiro de resgate dos corpos, que é a parte mais sensível, Marco, mas também de toda a selagem, né, do local do acidente, quer dizer, qualquer peça do avião conta para o processo de investigação. E você já tinha me avisado mais cedo que está frio. O frio vai aumentar e a chuva também. Pois é, eu acho que é importante a gente trazer também, Thaís, como é que estava a questão das condições do tempo durante a hora do voo também, especificamente, vamos. Né? Porque está muito frio, vai esfriar ainda mais, mas durante a hora do voo a gente tem também algumas dessas características. Vamos dar uma olhadinha aqui nessas imagens, porque a gente havia muitas instabilidades, né? Só que o tempo ele não estava muito severo. Segundo os radares meteorológicos, então chovia de uma forma até moderada na região de Vinhedo e os ventos eles estavam soprando, de certa forma, ali a cerca de 70 km por hora. E aí a temperatura também a cerca de 5.000 metros, que é onde estava voando o avião, estava a 10 graus abaixo de zero. Inclusive, havia também uma possibilidade de 35% de formação de gelo nessa altitude. Thaís, é importante lembrar que havia também uma mensagem também no sistema SIGMET, que é usado pela aviação, informando as condições de tempo, né, para os pilotos também. Havia esse aviso para formação de gelo severo sobre o estado de São Paulo. Só que o que é importante a gente lembrar também? Tanto a Climatempo quanto a Tempo OK, que são dois institutos que monitoram as condições do tempo pelo Brasil, eles informaram também que nesse momento, apesar das instabilidades, apesar da frente fria, não dá para a gente relacionar as condições do tempo também com a questão do acidente aéreo, né? O próprio William chamou atenção para isso, né? Que ele já pegou gelo severo no Ceará. Então, não necessariamente, a gente vai ouvir daqui a pouco o Pedro Cortes, uma participação especial aqui, o nosso analista de clima e meio ambiente, vai nos ajudar a entender este fenômeno especificamente. E agora sim vamos olhar para a condição da temperatura e do clima na região de Vinhedo. Pois é, felizmente, então, essa condição tende a melhorar, então, amanhã de manhã. Veja, vamos dar uma olhadinha aqui no mapa, então, Thaís, para a gente poder entender o que vai acontecer. Essas instabilidades, elas estavam sobre São Paulo, né? Veja que toda a parte do sul, centro-oeste, grande parte do sudeste, também principalmente São Paulo, que foi justamente a região onde passou essa frente fria, trazendo muita chuva durante essa noite. Então, amanhã já vai ter um tempo bastante firme, o tempo já melhora bastante. Essas instabilidades, elas vão se concentrar basicamente aqui, ó, na região mais leste de São Paulo, uma parte de Minas Gerais,
Gerais, Rio de Janeiro e também o Espírito Santo. Vinhedo, especificamente, deve começar o dia ainda com uma certa instabilidade, um pouco de nevoeiro, um pouco de garoa, há possibilidade de chuva ainda durante essa noite. Só que, Thaís, eu chamo a atenção para o que deve acontecer. A temperatura deve baixar muito. No sul do país, no centro-oeste, já baixou bastante. Algumas regiões, principalmente aqui de Santa Catarina, a possibilidade de neve, de geada também. Agora, aqui ó, no sudeste, inclusive na região de Vinhedo, essa manhã pode amanhecer com temperatura beirando ali os 10 graus. Ou é seja, uma situação bem complicada para quem vai trabalhar na operação. Para quem vai atrapalhar, para quem, né, toda a imprensa brasileira está lá. Então, mais um motivo de atenção e certamente de dificuldade para esse trabalho, mas pelo que a gente ouviu dos governadores, das autoridades, enfim, tanto do governo federal, da Força Aérea Brasileira, do governo do estado, o trabalho vai continuar a despeito dessa adversidade do clima na região. Marco, obrigada, meu caro. Boa noite, Thaís.